Temos pensado em alguns distintivos da teologia reformada. E nessa manhã, a gente se volta para o texto que foi chave para entender o Evangelho e que foi o motivo da ação de Lutero para que a reforma protestante surgisse. Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17, que eu gostaria que os irmãos abrissem. É o texto que é uma espécie de declaração, tese da carta que Paulo escreve aos Romanos. Talvez tudo que o apóstolo Paulo vai dizer nessa carta esteja condensado aí nesses dois versos. A estrutura desses dois versos pode ser percebida através do entendimento de uma conjunção que o apóstolo Paulo usa por 3 vezes nesses versos, versículo 15, 16 e 17, onde serve como uma espécie de dobradícia para o texto. Orações subordinadas onde uma sustenta a ideia seguinte e assim sucessivamente. O apóstolo Paulo, ele está extremamente ansioso para pregar em Roma, versículo de número 15. Porque ele não se envergonha do Evangelho, versículo 16, a parte A. Paulo não se envergonha do Evangelho, porque no Evangelho se encontra o poder de Deus para a salvação. O Evangelho tem o poder de Deus para a salvação, diz Paulo, porque ele revela a justiça de Deus. Esse texto, então, é o texto que nós vamos analisar e estudar nessa manhã. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, ou seja, foi dito e permanece dito. Foi dito de forma autoritária e permanece dito da mesma forma. O justo viverá pela fé. Vamos orar? Deus bendito, nós aqui estamos mais uma vez na tua casa. E nós queremos ser edificados pela tua palavra. Dar, ó Deus, que o teu Espírito Santo que inspirou essa palavra, que a preservou para que chegasse até nós de forma infalível, nesse momento desvende os nossos olhos para que a gente tenha condições de compreender as maravilhas da tua lei. Dar, ó Deus, que essa seja uma manhã que nós venhamos, assim como Lutero, redescobrir o significado do Evangelho para as nossas vidas, para a vida da tua igreja. E que essa verdade nos impulsione a viver o Evangelho e a viver para a glória do teu nome. Muda a nossa maneira de pensar, muda a nossa maneira de nos relacionar contigo, Pai. É o que nós te pedimos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Como monge dedicado, Lutero era um homem que buscava uma vida pura e de muita santidade. O cristianismo vigente daquela época dizia que apenas os pecados reais, declarados em uma confissão a um sacerdote, podiam ser realmente perdoados. Sabendo disso, Lutero então passava horas e horas confessando os seus pecados. E tão logo ele saía do confessionário, ele retornava, porque ele tinha na sua mente que talvez ele tivesse deixado passar algum pecado. E ele queria então confessar esse possível pecado. Conta-nos a história que um dos sacerdotes a quem Lutero se confessava, certa vez já tomado por um espírito de irritabilidade, e já até mesmo bastante irado, ele se volta para Lutero e diz: olha, irmão Lutero, se você quer confessar tanto assim, então faça alguma coisa que de fato mereça
ser confessado. Saia daqui e mate a sua mãe, mate o seu pai, cometa adultério. Mas se você não fizer nada disso, não venha então à minha presença, não venha diante de mim com as suas tolices e com os seus pecados falsos. Diante dessa dura repreensão, Lutero foi tomado ainda por um outro sentimento de angústia. Será que eu realmente estou sendo sincero na minha confissão? Ou eu estou fazendo isso apenas tomado pelo medo? Será que eu estou preocupado com o meu relacionamento com Deus? Ou estou apenas sendo levado pelo medo do inferno? A essa altura, o desespero já tomava conta da sua vida. A sua angústia era profunda, de tal maneira que diz ele, em um dos seus escritos, que nesse tempo ele desejou nunca ter sido criado como ser humano. Essa angústia no coração de Lutero aumentou ainda mais quando ele começou a estudar a carta de Paulo aos Romanos a fim de ensiná-la. Nessa carta, ele se deparou com uma expressão: a justiça de Deus se revela no Evangelho. E quando ele leu o capítulo 1 da carta de Paulo aos Romanos, ele ficou ainda mais angustiado, porque ele viu agora um Deus que se levanta, irado, contra toda a impiedade e a injustiça dos homens, que suprimem a verdade, que vivem na injustiça. Lutero olha para o Evangelho e ele se vê diante desse Deus irado, desse Deus que não se pode enganar. Ele lê Romanos e ele descobre que não há um justo, nenhum sequer, que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, e que Deus é justo. Isso quer dizer então que ele vai cobrar. Isso quer dizer que ele não vai deixar as coisas baratas. Isso quer dizer que ele vai intervir e ele vai julgar todas as coisas. Uma dúvida então surgiu muito forte no coração e na alma de Lutero. E ele diz o seguinte: minha situação era que, apesar de ser um monge impecável, eu me punha diante de um Deus, eu me punha diante de Deus como um pecador perturbado por minha consciência, e não tinha confiança de que os meus méritos poderiam satisfazê-lo. Ele se vê angustiado. E ele começa então a estudar essa carta. Ele, como um monge dedicado, ele começa a estudar essa carta a fim de ensiná-la de maneira correta. Quando ele se depara com uma grande verdade, quando ele então compreende o que o Evangelho é, quando ele então entende o que é a justiça de Deus, qual é a justiça de Deus, que de fato é revelada no Evangelho e que Paulo está aqui tratando, as suas palavras então são as seguintes: noite e dia eu ponderava, até que vi a conexão entre a justiça de Deus e a afirmação de que o justo viverá pela sua fé. Então entendi que a justiça de Deus é a retidão pela qual a graça e a absoluta misericórdia de Deus nos justificam pela fé. Em razão dessa descoberta, diz Lutero, senti que renascera e entrara pelas portas abertas do paraíso. Toda a Escritura passou a ter um novo significado para mim, diz ele. Essa passagem de Paulo tornou-se para mim o portão para o céu. Em termos modernos, nós poderíamos dizer até que isso aqui é uma espécie de conversão. Esse foi um momento que quis o Espírito Santo de Deus desvendar os olhos de Lutero para que ele pudesse ver a beleza do Evangelho. É por essa razão que o Dr. Martin Lloyd Jones, quando comenta a reforma, ele diz o seguinte: Lutero e Calvino foram descobrindo, que estiveram na verdade redescobrindo o que Agostinho já tinha descoberto e eles tinham esquecido. Lutero e Calvino, diz Martin Lloyd Jones, a única coisa que eles fizeram foram redescobrir uma verdade que já tinha sido descoberta. Ela já estava posta na história da igreja.
Ela já foi apresentada claramente pelas Escrituras. No entanto, a interpretação viciada da Idade Média não possibilitou que ele enxergasse essas verdades. Mas nesse dia, os seus olhos abriram e ele redescobriu o Evangelho de Cristo. E quais foram as redescobertas que Lutero fez? Que fez com que esse movimento chamado reformado surgisse. Eu queria apresentar a vocês pelo menos algumas. A primeira delas, Lutero descobriu que o Evangelho é a boa notícia de Deus. Eu sei que essa frase em si mesmo é uma redundância, mas é a única maneira de eu dizê-la e de enfatizá-la. O Evangelho é a boa notícia de Deus. A palavra Evangelho é a palavra mais importante nesse capítulo. Talvez em nenhum outro lugar da Bíblia ela se repita tanto quanto se repita nesse capítulo. Nos 2 versos que nós lemos, há pelo menos uma vez é citada a palavra Evangelho em cada um desses versos. De tal maneira que esse é o termo-chave para nós entendermos essa passagem. Mas a pergunta talvez que nós precisamos fazer é: o que é o Evangelho? O que é o Evangelho? A palavra Evangelho, se nós fôssemos fazer uma transliteração dela, nós teríamos euangelion. A palavra eu significa em grego bom. Angelos significa anjo. Ou mensageiro. A junção dessa palavra, então, a junção dessas palavras, surge então a palavra evangelho, que significa literalmente uma boa nova. Isso porque a palavra anjo, que deve ser entendida mais como mensageiro, aponta para uma função militar desenvolvida principalmente no Antigo Testamento. A função do arauto. Todo exército tinha um arauto, um pregoeiro, um pregador. Aquele que quando a guerra acabava, voltava rapidamente para a sua nação e dizia às pessoas: olha, saiam das montanhas e venham para as planícies. Reúnam novamente a família, porque a guerra acabou. Nós vencemos a batalha. Nós vencemos a guerra. E ele trazia então a boa notícia para o reino. Ele trazia a boa notícia enviada pelo general, enviada pelo rei. E agora esse arauto é tomado como pano de fundo para a definição do que é evangelho. Evangelho então é a boa notícia. A boa notícia de Deus para o mundo. Eu sei que à primeira vista, esse primeiro ponto aqui parece até mesmo óbvio. Porque você pode dizer assim: pastor, é evidente que nós sabemos que evangelho é boa nova. É evidente que nós sabemos que o evangelho é a boa notícia de Deus para nós. Eu já ouvi isso várias vezes. E é possível que de fato você tenha ouvido isso várias vezes. Mas eu estou para te dizer que há uma necessidade nas nossas vidas, na nossa igreja e sobretudo na nossa nação, de entender de fato o que significa essa palavra. Porque nós dizemos que a entendemos, mas na verdade nós não a compreendemos. Deixe-me dizer uma coisa que eu aprendi com o Tim Keller enquanto estava em um módulo do mestrado, estudando seus sermões. Em um dos seus sermões que ele prega em 1 João, capítulo 1, versículo 1 até o versículo de número 4, ele traz uma ideia que eu achei interessante e que nos ajuda a compreender o que significa evangelho. Tim Keller diz o seguinte, e eu queria chamar a sua atenção para essa citação. Ele diz assim: o evangelho não é essencialmente um bom conselho sobre o que você deve fazer. É principalmente uma boa notícia sobre o que já foi feito por você. Isso aqui parece ser muito simples, mas isso, quando entendido na sua profundidade, muda toda a nossa relação para com Deus. Porque todas as religiões não passam de
religiões que apresentam conselhos. E eu diria até que na maioria das vezes, bons conselhos. O problema é que a religião que apresenta bons conselhos, ela não traz paz para o coração, mas sim angústia para a alma. Independente da religião ou da filosofia, todo profeta sempre dirá: faça isso, faça isso, faça isso. Faça isso e você vai se conectar com a divindade. Faça isso e você vai se conectar com Deus. Faça isso e você vai ter acesso à salvação. Faça isso e você desfrutará do paraíso eterno. Faça isso e você vai alcançar a vida. O problema é que quando Lutero leu a carta de Paulo aos Romanos, logo no início, ele entendeu que o evangelho nada mais era do que um faça isso e faça isso. E ele se voltava para as Escrituras, e ele via tudo o que a Bíblia dizia, e ele tentava fazer todas essas coisas. O problema é que ele não conseguia. O problema é que ele não conseguia agradar a esse Deus justo, santo. Até que ele entendeu o que significa o Evangelho. O Evangelho não é um conjunto de conselhos do que você deve fazer. Isso não é boa nova. Isso não tem nada de novo. Isso não traz paz. O Evangelho é sim a boa notícia do que alguém já fez por você. E isso que trouxe paz ao coração de Lutero. E isso que trouxe paz à sua alma. E isso que mudou a sua relação para com Deus. Porque quando nós tomamos o Evangelho, como nós tomamos a palavra de Deus apenas como um conjunto de pressuposições, um conjunto de bons conselhos, da maneira como nós devemos viver a vida, resta-nos apenas duas atitudes. Se você for tomado por um espírito de fariseu, você sempre dirá: eu faço isso o tempo todo. Você cantará: esse vaso sou eu. Quem ora, quem jejuma, quem vem à igreja, quem dá dízimo, quem participa das reuniões, quem não falta um trabalho. Eu faço isso o tempo todo. Talvez você se colocaria de pé e oraria como aquele fariseu: Deus, eu te agradeço porque não sou como os demais homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como estes publicanos que estão aí à sua volta. Não, eu não. Eu jejuo 2 vezes por semana. Eu dou o meu dízimo de tudo quanto eu ganho. O problema é que o farisaísmo faz com que você seja salvo pelo seu próprio esforço, e Cristo nada tem a ver com a sua salvação. O problema é que o farisaísmo coloca a glória sobre os seus ombros e não dá a glória devida a Deus pela salvação. Essa não é a postura. Isso não é o Evangelho. Mas há uma outra atitude, a atitude de alguém que é sincero como Lutero, que abre a Bíblia e vê uma série de conselhos que Deus dá para a maneira como nós devemos viver. Que abre a Bíblia e diz: você precisa viver assim, você precisa ajudar os pobres, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. E agora ele está tomado por esse sentimento de obrigação, e ele quer agradar a Deus, e ele tenta fazer essas coisas, ele tenta ser santo, e ele confessa os seus pecados, mas a angústia não sai da sua alma. Essa é a segunda atitude. Se a primeira você é um falso e se acha, na segunda você é um sincero angustiado. Isso não resolve o seu problema. O problema continua. O seu orgulho continua lá. Você continua servindo a você mesmo quando é um fariseu. E o pior de tudo, é que o ídolo ele é muito mais profundo e muito mais danoso quando ele é cristianizado. O reino do eu é pior ainda quando ele toma os contornos do reino de Deus.
No entanto, Lutero entendeu que o evangelho não é uma regra, não é um conjunto de coisas do que você tem que fazer. Não, isso não é boa notícia. O evangelho, então, é a notícia do que já aconteceu no passado. De alguém que agora está vindo e está dizendo: olha, vamos voltar à nossa comunhão com Deus. Olha, vamos nos relacionar novamente com Deus. Porque Ele enviou o seu Filho para morrer no nosso lugar. E eu queria dizer agora para você, você que não consegue se voltar para Deus por suas próprias obras, você que não consegue agradar a Deus, você que está diante de um Deus irado, e você sente que Ele vai te consumir, eu queria dizer que agora Ele enviou o seu Filho, e o seu Filho é a propiciação pelos nossos pecados, e o seu Filho nos lava, nos purifica, e o seu Filho muda a nossa condição, e o seu Filho muda o nosso status diante de Deus. Isso levou então Lutero a entender a segunda coisa. O Evangelho revela a justiça graciosa de Deus. Ele ficou perturbado com essa expressão. O Evangelho revela a justiça de Deus. Ele diz que ele começou a odiar o próprio Deus. Ele odiava Paulo. Ele dizia: como alguém pode dizer isso, sobretudo Paulo, que o Evangelho é uma boa notícia, mas essa boa notícia é que Deus vem contra mim. Porque a palavra justiça pode ser entendida de três maneiras, pelo menos. Pode ser entendida como uma qualidade. Deus é justo no que faz. Ele é totalmente justo em tudo o que faz. A justiça também pode ser entendida como uma ação. Como uma ação. Isso quer dizer, então, que Deus, Ele age de forma totalmente justa. E em terceiro lugar, o entendimento de que a justiça também, ela pode ser uma dádiva. Então preste atenção. Se na primeira coisa, no primeiro ponto, Deus ele é reto no que faz. Se no segundo ponto, Deus ele age a fim de punir todos aqueles que não cumprem as suas normas eternas. No terceiro ponto, há uma coisa que Lutero não tinha percebido. Que Deus age no Evangelho com uma justiça graciosa. E essa é a boa notícia. Essa é a boa notícia. E talvez o que nós precisamos entender no verso aí, é o que é nos colocado de forma muito clara. Ele diz assim: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro o judeu, e depois o grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Esse D pode ser entendido de duas maneiras. A primeira maneira de posse. Essa é uma justiça que pertence a Deus. Mas há também a possibilidade de tradução de uma justiça que é procedente. Essa é a justiça que procede de Deus. E aqui nós não podemos optar nem por uma nem por outra. Nós podemos optar por todas. Na verdade, uma não exclui a outra. Todas as coisas precisam ser entendidas em um conjunto, em um único conjunto. Talvez nós pudéssemos colocar todas essas coisas da seguinte maneira: a justiça de Deus ao mesmo tempo é uma qualidade, porque Ele permanece justo. Quando Ele salva o pecador, Ele não deixa de ser justo. E eu vou mostrar isso para vocês. A justiça é uma ação, porque Ele pune. A punição. Deus, a gente vai entender isso nessa manhã, Ele não inocenta o pecador. Mas a justiça também é uma dádiva, porque Ele providenciou um substituto. Ele fez isso através de Cristo Jesus, o justo que morreu pelos injustos. Pegue sua ordem de culto, por gentileza. Vá até o segundo texto de Romanos, capítulo de número 3.
Isso aqui que Lutero entendeu e mudou toda a sua maneira de ver a vida e de se relacionar com Deus. Versículo de número 26. Vamos lá? Todos juntos, por favor. Mas no presente, agora Deus está revelando no Evangelho a sua justiça. Que justiça é essa? A justiça daquele que é justo e justificador. Ele faz todas as coisas de uma única vez. Ele é justo e ele é justificador. Por essa razão, não entenda justificação. Não entenda o ato de Deus te salvar e te declarar justo como sendo um inocentamento diante do grande juiz, que é Deus. Na advocacia atual, mesmo que alguém seja culpado, o advogado sempre vai tentar mostrar que ele é inocente. Ele pode saber que ele é culpado, mas a sua tentativa será de todas as maneiras dizer, ele não fez isso, ele é inocente. Por isso que você ouve entre os políticos sempre a mesma expressão, eu não fiz nada disso, eu não sabia de nada. Porque a defesa sempre vai mostrar que ele é inocente, mesmo que ele seja culpado. Cristo não faz isso. Cristo não chega diante do tribunal de Deus e diz assim, olha, vê aquele pastor lá da Igreja Presbiteriana Aliança, ele é inocente. Não. Cristo diz, ele é culpado. Deus sabe que nós somos culpados. O que Cristo faz é pagar a dívida no nosso lugar. É pagar a dívida no nosso lugar. Quando Lutero entendeu isso, ele cunhou uma das frases que entrou para a história. Ao mesmo tempo justo e pecador. Porque ele entendeu que justificação é uma mudança de status. Nós ainda continuamos pecadores. É possível que nessa manhã, mesmo antes de você se reunir aqui para adorar a Deus, você tenha cometido algum tipo de pecado. Agora, a razão pela qual você não foi consumido nessa manhã, e a razão pela qual, se você realmente crê em Jesus, e você sair por aquele portão, e não mais voltar para a sua casa, a razão pela qual você estará diante de Deus, é porque Deus olha para você através de Cristo Jesus. Diante do tribunal de Deus, você tem o status de alguém que é justo, de alguém que foi declarado justo, não pelas suas obras, mas pelas obras de Cristo Jesus. Não pelo que você faz, mas pelo que Cristo fez por você. Não porque você lê o Evangelho e você segue o Evangelho. Não, isso não é boa nova. Eu já disse para vocês. Mas por causa da boa notícia de que no passado, Cristo morreu naquele madeiro. E Ele foi a propiciação pelos nossos pecados. E agora, a gente pode estar diante dEle. E agora a gente pode estar diante de Deus. E não há mais dívida, porque Ele cancelou todo o escrito de dívida. E Ele cravou isso na cruz. Por isso que uma das últimas palavras que Ele falou na cruz foi, está consumado. Está pago. Essa palavra ela era usada no tempo de Jesus, pelo menos para duas coisas. Tanto no sentido comercial como no sentido judicial. Comercialmente, era a palavra usada para o pagamento de uma dívida. Eu ainda lembro, quando eu era pequeno, que minha mãe mandava eu ir na venda. E eu dizia, mãe, mas e o dinheiro? Ela dizia, filho, pendura no prego. Fala lá para o seu Tote pendurar no prego. Essa é uma expressão que vem lá da Grécia. Quando alguém tinha uma dívida, colocava a dívida na porta do estabelecimento, para que a pessoa olhasse para aquela dívida e talvez pela vergonha pagasse. No entanto, quando alguém vinha ao estabelecimento e dizia, olha, eu vou pagar a minha dívida. E ele pagava a dívida, o dono do estabelecimento tirava aquela placa, e naquela placa escrevia tetelestai, a palavra grega está consumado.
Essa era a mesma palavra usada no sentido judicial. Quando alguém era preso, colocava na porta da cadeia a lista dos crimes. Mas ele passava 1 ano, 2 anos, 3 anos. E quando ele pagava a sua dívida, o juiz tirava aquela lista e cravava naquela lista a palavra tetelestai, está pago. Não há mais dívida. E é isso que Cristo fez, não há mais dívida. Ele pagou no nosso lugar. E a boa notícia é que você precisa apenas confiar nele. Por isso que Paulo diz, esse evangelho, ele chega a nós como? Deus nos justifica pela fé. E os tradutores da NVI foram felizes em traduzir a expressão do grego, porque eles dizem assim: a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Do início ao fim é pela fé. Entenda uma coisa, não é um pagamento de uma dívida que Deus falou assim, olha, eu vou esquecer o passado, tá? Só que agora depende de você. Está nas suas mãos. Se você vacilar, você vai perder o que eu conquistei, tá? Não. Do início ao fim é pela fé, é pela graça, não depende da gente. Não depende do nosso esforço, porque se dependesse, a gente seria ou orgulhoso como um fariseu, ou angustiado como aquele que é um desejoso de agradar a Deus, como foi Lutero. Não, não é assim. É pela fé, e pela fé somente. E aí o apóstolo Paulo diz que esse evangelho é o poder salvífico de Deus. Ele é o poder salvífico de Deus. Por quê? Lutero tinha entendido algo muito importante. Lutero tinha entendido que ele tinha compreendido que o evangelho faz o que ninguém faz. Ninguém faz o que o evangelho faz. Ninguém. Observe vocês que a palavra que aparece na escritura é que o evangelho é o poder de Deus. Não é que ele se torna o poder de Deus. Ele é o poder de Deus. A expressão é colocada aqui no presente na língua grega. Isso significa que é algo contínuo. É o poder de Deus. O evangelho, somente o evangelho por si só salva o homem. Por isso que Paulo vai dizer que ele salva tanto os judeus, como ele também salva os gregos. Porque o evangelho faz o que o zelo religioso não faz. O evangelho faz o que a sabedoria humana não faz. O evangelho faz o que a fama militar de um romano, por exemplo, não faz. O evangelho dá um status que essa honraria militar, com todas as suas medalhas, não dá. E ele sabia que isso era importante para os romanos. O evangelho faz o que o dinheiro não faz. O evangelho faz o que uma herança étnica não faz. Somente o evangelho é o poder de Deus para salvar. É o poder de Deus para mudar vidas. É aquilo que eu disse na segunda mensagem dessa série. Tente achar um outro livro, uma outra religião que transforme o coração do ser humano, que mude a maneira de pensar do ser humano. Lembre-se, irmãos, que quem está dizendo essas palavras é o apóstolo Paulo. Aquele que, tomado por uma ira, perseguia o próprio Cristo. Aquele que matava os cristãos. Aquele que era tomado por um ódio por essas verdades. Mas naquele caminho, quando Cristo apareceu para ele, a boa nova inundou o seu coração. E a partir disso nós temos o Paulo que vocês conhecem. Porque o evangelho é o poder de Deus para transformar as nossas vidas. É o poder de Deus. E só o evangelho faz isso. Por isso que o apóstolo Paulo, quando chegou em Corinto, alguns queriam sabedoria. Outros queriam que ele desse show. E ele disse, eu vou me ater apenas a pregar o evangelho de Cristo. Porque esse é o método de Deus. Eu vou me atentar apenas em pregar o evangelho de Cristo, porque é isso que muda o coração do homem. Qualquer outra coisa é apenas um bom conselho.
Se eu disser para vocês aqui como vocês devem viver nessa sociedade pagã, isso é apenas um bom conselho, vocês não vão conseguir viver. Se eu disser para vocês que vocês precisam viver uma moralidade correta, isso será apenas um bom conselho e vocês não vão conseguir fazer isso. A boa notícia que eu tenho para vocês é que alguém fez algo no passado por vocês. A única coisa que vocês precisam é crer nele. A palavra fé foi entendida pelos reformados como fidúcia. A ideia de apenas confiar, descansar, depositar. Apenas isso que nós devemos fazer. Descansar e depositar. Então a pergunta que nós respondemos nessa manhã. O que é ser reformado? Ser reformado é entender que o Evangelho não é essencialmente um bom conselho sobre o que você deve fazer para ser salvo, mas sim uma boa notícia sobre o que já foi feito para que você fosse graciosamente salvo. Cristo morreu pelos seus pecados, segundo as Escrituras. Essa é a boa notícia. Ele fez o que você não conseguia fazer. Ele fez o que você não conseguia fazer. A boa notícia é essa. Você precisa descansar nessa verdade. Isso vai trazer paz, alento para a sua alma, como trouxe para a de Lutero. Isso nos leva a algumas aplicações, e eu queria terminar com elas. Deixe-me dizer uma coisa, salvação radical implica em perdição total. Eu vou dizer agora uma coisa, eu vou ser contracultural. Hoje pela manhã, quando eu liguei o meu celular, às vezes pela manhã eu coloco algum vídeo com alguma música, alguma coisa para ir ouvindo enquanto faço a barba e me preparo. E me chamou a atenção logo de cara um vídeo onde tinha uma pessoa de costas e escrito assim na camisa, eu posso. Aí eu olhei embaixo, era uma propaganda da MRV. E dizia o título do vídeo, na MRV, você pode. Isso aqui reflete o espírito da nossa época. Você pode todas as coisas. Você consegue. Você precisa apenas dominar a sua mente. Você precisa apenas entender quem é você. Você precisa apenas lutar. Se a vida está difícil, então corra atrás. Faça por merecer. Lute. Supere, vença os seus limites. Faça isso e você viverá. Isso porque, meus irmãos, a sociedade que nós vivemos não vê o homem como um perdido, como um depravado, mas como alguém que é muito bom, só precisa de alguns ajustes. Então deixe-lhe dizer uma coisa. Isso não... Eu seria criticado, talvez seja criticado de dizer isso até mesmo em um púlpito. Porque isso já é proibido de dizer em algumas igrejas. Eu li recentemente, no livro Com Vergonha do Evangelho, o John MacArthur citando um autor, que ele disse que nenhum pastor, em pleno século XXI, pode dizer o que eu vou dizer a vocês. Mas essa é a verdade. Essa é a verdade. Então preste atenção para que você entenda algumas coisas sobre quem é você, se você ainda não conhece a Jesus. Você não está doente, você está espiritualmente morto. Preste atenção, você não é uma pessoa que precisa apenas de alguns ajustes. Você na verdade é um ímpio. Você não é uma pessoa que está apenas desorientada. Você está totalmente perdida. Totalmente perdida. Você quer que eu leia quem é você? Capítulo 1, versículo 18. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e justiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode reconhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque desde a criação, o mundo
Desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Indesculpáveis. Porque, tendo conhecido a Deus, não glorificam como Deus, nem lhe rendem graças, mas os seus pensamentos se tornaram fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Trocaram a glória do Deus imortal por imagem feita segundo a semelhança do homem mortal, bem como por pássaros. E aí ele vai dizer ainda, versículo de número 24, por isso Deus os entregou à impiedade. A impiedade. Deus entregou esses homens à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração. E ele entregou para a devassidão. E eles trocam a verdade, diz o apóstolo Paulo, pela mentira. E eles procuram viver para os seus próprios ídolos. Você não é bom, você está perdido. E a sua única solução é a cruz. Porque contra essas pessoas Deus se revela como um Deus justo. Sem nenhuma graça. Sabe aquela coisa de atributo, ação, sem dádiva? É essa justiça. A boa nova, essa é a boa nova. E se o seu pecado te escraviza, então ele suportou a cruz para libertar você. Se o seu pecado te cegou, então ele coloca as suas mãos graciosas para abrir os seus olhos, para que você possa ver a vida. Se você não consegue agradar a Deus, então ele veio a esse mundo para agradá-lo no seu lugar. Em Jesus Cristo a gente encontra então todos os recursos que nós precisamos. A boa nova, diz Paulo, é que ele está aí. Emanuel, Deus conosco. Confie nele e apenas nele. Se você não se refugiar nele, você está perdido. Porque Deus é justo. A justiça de Deus também se revela no Evangelho como atributo e ação. Então, entenda isso. Você precisa de Cristo. Uma segunda coisa que eu fiquei a pensar é que nos nossos dias não basta mais evangelizar, é preciso também reevangelizar. Algum tempo atrás eu estava estudando com o pessoal lá em casa e a gente estava estudando sobre evangelização. Eu me lembrei de uma vez que eu tinha visto um vídeo de um pastor batista que ele desenvolveu um método de evangelização, um método muito simples, baseado em abordagem, teste de bondade e apresentação do evangelho. E eu queria mostrar esse vídeo para os meus alunos para poder, talvez, olhar como que a gente pode fazer isso de uma maneira talvez um pouco mais sucinta, sem muitas coisas. Basicamente, esse pastor, ele começa a abordagem com Hebreus 9, 27. E ele faz a seguinte pergunta. Ele diz assim para a pessoa que ele aborda na rua. Ao homem está ordenado morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Você estaria preparado hoje para passar por esse juízo e ter um final bom? Por quê? Aí eu fui assistir os vídeos. Um dos vídeos foi muito curioso, porque em um dos vídeos ele abordou uma pessoa na porta de uma loja e ele fez exatamente essa pergunta. Você conseguiria passar por esse juízo e ter um final feliz? Por quê? Quando ele abordou a pessoa disse, não, eu sou um evangélico. Eu conheço o evangelho. E ele diz, então, por que você passaria por esse juízo e teria um final bom? E eu assisti o vídeo novamente e eu vou falar das respostas. Por causa da minha comunhão com o Senhor, por causa da minha renúncia, por causa da minha busca diária. Eu entendo, disse o rapaz, se você está com sua vida reta diante do Senhor, eu creio que pode ter certeza da sua salvação.
Aí o pastor se virou para ele e disse assim: você conseguiu perceber que a sua resposta não tem Jesus? E o entrevistado parou, olhou e disse: é verdade, não tem Jesus. Viu que o que Cristo fez por você na cruz não tem nada a ver com a sua salvação e a sua vida? E ele disse: é verdade, você tem razão. A questão é que se nós formos pelo nosso país fazendo a mesma pergunta, nós teríamos as mesmas respostas, não poucas vezes. Porque o Evangelho ainda é entendido como uma série de conceitos do que você tem que fazer para Deus para poder ser salvo, ter vida plena e ser feliz. Não como uma boa notícia de alguém que já fez por você. A resposta a essa pergunta é muito simples. O que me traz certeza é porque Cristo fez aquilo que eu não poderia fazer. Ele morreu no meu lugar. Ele pagou a minha dívida. Ainda nessa manhã eu cometi mais um pecado. E eu não fui ainda consumido pela ira de Deus, porque Ele mudou a minha vida. Por isso talvez a gente precise não apenas mais evangelizar, talvez a gente precise, falando no nosso país, em evangelizar. Eu achei muito curioso que esse pastor, quando a pessoa disse, eu sou evangélico, ele deu mais um passo. Eu sei que isso pode parecer soberba, falar em reevangelização. Mas todos no tempo de Lutero entendiam que estavam dentro do evangelho. E ele teve que mostrar, e ele teve que usar aquilo que Deus fez na sua própria vida, que é redescobrir o significado do Evangelho. A notícia do que alguém no passado fez por você no presente. Terceiro e último lugar. A salvação é mais do que o perdão de uma dívida. Se a gente for olhar salvação em Paulo, isso aqui está em mente. Pelo menos passa por 3 palavras. Passado, pena do pecado. Isso é justificação, teologicamente falando. Ele nos dá uma nova posição diante de Deus. No presente, poder do pecado. Ele nos salva do poder do pecado. Isso é santificação. Ele nos dá uma nova vida pelo poder de Deus. No futuro, Ele nos livrará da presença do pecado. Isso acontecerá na glorificação. Ele nos dá uma gloriosa esperança de que um dia, sabe isso que está no seu coração, dia após dia, esse seu desejo de ser santo, mas a impossibilidade de sê-lo, isso um dia vai ser arrancado do seu coração. E nós nunca mais pecaremos, sabe por quê? Porque lá no novo céu e na nova terra não vai ter tentações externas, não terão tentações externas, o diabo estará lançado no fogo, juntamente com os seus anjos, só que não terá também tentação interna, porque Cristo vai arrancar essa inclinação que há no nosso coração para o pecado. E Ele vai resolver também fazer o que garantirá a nossa salvação, que é não mais nos dar a liberdade contrária à nossa nova natureza. Ele nos salvará então da presença do pecado. A gente vive então agora entre 2 mundos, passado e futuro. No meio disso está então o presente. Muitas vezes a gente resume a obra de Cristo à primeira parte dessas 3 coisas. Apenas ao passado. A sermos salvos da pena do pecado, a sermos justificados. Não. Cristo comprou na cruz o poder agora contra o pecado. Você pode agora lutar contra o pecado. Agora sim, por causa da cruz e do poder que vem da cruz, você pode ser santo. Não porque assim você vai ganhar a salvação. Não, mas porque você já foi salvo.
Você foi liberto, por isso que Paulo, depois de trabalhar sobre justificação, ele vai gastar algum tempo da sua carta falando sobre santificação. Porque ele nos salva também do poder do pecado. É muito mais do que um perdão, é uma nova vida. É uma nova vida. Por isso eu queria te convidar para que você se colocasse de pé. E juntos a gente vai cantar o último cântico, que fala sobre essa realidade. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração, diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão, não há angústia. Se você entende o Evangelho, você tem paz com Deus. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. Entenda uma coisa. Se você diz que você foi alcançado pelo Evangelho, mas você continua o mesmo, você precisa compreender melhor o que significa ouvir a boa nova. Vamos cantar.